Amém? Amém. Glória a Jesus. Bendito é teu nome, Jesus, nessa noite. Peço que a igreja coloque de pé e reverência a palavra do Senhor. Abra seus livros no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós iremos estar lendo alguns versículos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tu és santo, Jesus. 1 Samuel, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Estamos falando a partir do versículo 17, depois o 20, o 22, o 24. Louvado seja Deus. Diz assim o versículo 17 e 18. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 e 18 diz assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um éfode deste grão tostado e estes 10 pães, e corre sela-los e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Versículo 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a grito chamava a peleja. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. O versículo, aleluia, 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele, e temia grandemente, e dizia aos homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu feri, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará exceto de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Louvado seja Deus. Para encerrar, vamos para o versículo, aleluia, 49, que diz: E Davi meteu a mão no alforje e matou, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e o tomou a sua, aleluia, espada, e tirou a arco da bainha, e o matou,
rejeitando a ele, mas o próprio Senhor. Louvado seja Deus, mas Deus então atende o pedido do povo, lhe dando o rei que eles tanto queriam. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O rei Saul, ele foi sim escolhido pelo Senhor, mas também escolhido pelo povo. Não foi só uma escolha do Senhor, porém a princípio aleluia, Saul até estava indo bem, estava em obediência, fazendo tudo certinho, mas chega um momento em que o orgulho, aleluia, sobe a sua cabeça e ele começa agora a se preocupar mais em agradar ao homem do que em agradar ao Senhor. Ele começa a pecar e a
Mas diante de Deus não faz tanta diferença. O próprio Senhor disse para o profeta Samuel: não atentar para a aparência, mas olhar que ele olhava para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. A aparência pode enganar, mas somente o Senhor é que conhece o coração do verdadeiro caráter do homem. Somente Jesus Cristo é que conhece a minha tia. Somente o Senhor conhece a sinceridade do meu
A Bíblia diz então, igreja, que agora Jessé manda Davi e até os seus irmãos no meio daquela batalha, levar mantimento e trazer-lhe notícia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o que me chama a atenção é que Davi, ele vai com a bagagem. Primeiro, louvado seja Deus, ele obedece uma ordem do seu pai. Louvado seja Deus. Depois ele se prepara e pega aquela bagagem que o seu pai havia ordenado, leva. Mas chegando na batalha, a Bíblia diz que ele larga a bagagem. Louvado seja Deus, ele deixa a bagagem ali com o guarda da bagagem e ele corre a guerra. Mas sabe o que a gente está vendo nos dias de hoje? Aleluia! É muito Jonas correndo o contrário. É Deus falando, vai, marcha, que eu sou contigo. Mas o que a gente está vendo é Jonas correndo da guerra. Eu não vou lá não, eu não vou fazer não. Mas Deus não chamou covarde, porque os covardes do meio do caminho volta. Ele chama corajoso e olha para Jesus e diz, eu vou, porque quem vai na minha frente é o general de guerra e ele garante por mim. Aleluia, Jesus. Mas sabe por que está tendo muito covarde? Porque ele vem deixar a bagagem para trás, quer ir para a guerra com Ô bagagem. meu Pai. Está querendo ir para a guerra com a bagagem da mágoa, a bagagem do rancor, a bagagem da dúvida, a bagagem do será, a bagagem da falta de perdão, a bagagem da dúvida, a bagagem lá do passado. Aí Deus está falando, ei, deixa a bagagem, porque aleluia, não será necessário. A única coisa que tu vai precisar usar na guerra é as ferramentas que eu já te dei. Então pega as tuas ferramentas, desenterra de onde tu enterrou ela, tira da gaveta, seja lá onde foi tu teu guardado, pega as tuas ferramentas, porque é somente com ela que, aleluia, eu vou te usar para derrubar o gigante nessa batalha. Tu não vai precisar de bagagem, tu vai precisar tão somente das ferramentas que eu já tenho colocado em tuas mãos, Davi. Aí Davi, ele vai correr até a guerra. Meu Deus. E quando ele vai falar com seus irmãos, ele escuta. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O versículo 23 diz: e Davi as ouviu. Davi ouviu o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Davi, ele não cruzou os braços, ele não ficou ali, aleluia, caladinho, quietinho. Ele se incomodou com aquilo, aleluia. Louvado seja Deus. E ele então toma uma atitude. Ei, tem muita gente que até se incomoda com os levantes, até se incomoda com as afrontas, mas não toma atitude, não se coloca de pé na posição de soldado, não faz nada, cruza os braços, ata nas mãos de Deus. Ei, nem tudo você tem que colocar nas mãos de Deus e cruzar os braços. Coloca nas mãos de Deus, mas se coloca na posição de soldado. Ei, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se coloca na posição de soldado para Deus te usar no meio desta guerra. Se coloca na posição de soldado para Deus confundir o adversário através da tua vida. Maravilha.
perseverando. Aleluia, você tem a convicção do seu milagre, você tem a convicção da tua vitória. Aí vem alguém usado pelo diabo, te joga um banho de água fria, tentando desanimar, tentando abater a tua fé. Aleluia, louvado seja Deus. Mas já vi, ele estava tão cheio de Deus, ele estava tão fervoroso, que ele não deu a mínima para o banho de água fria do rei Saul.
tua vida. Quais as armaduras? Aleluia, louvado seja Deus, as ferramentas que Deus tem te dado. Cada um tem a sua ferramenta. Louvado seja Deus. A ferramenta de Davi foi um cajado, um alforje de pastor e uma funda e 5 pedrinhas. Qual é a sua ferramenta? Se é a palavra, então use a palavra. Se é o louvor, então use o louvor. Se é a oração, então ore. Se é intercessão, interceda. Se é profetizar, profetiza. Aleluia. Não importa qual é a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos, mas não quer pegar emprestado a ferramenta do teu irmão. Não quer usar a ferramenta do teu irmão, do teu vizinho. Use a ferramenta que Deus te deu. Use a ferramenta que já está em tuas mãos, porque será suficiente. As ferramentas, aleluia, com a fé em Jesus Cristo, para Deus te dar a vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi, então, ele vai até o gigante. E o gigante, aleluia, louvado seja Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com, aleluia, com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O interessante é que, aleluia, o gigante filisteu, além de ser gigante, além de, aleluia, ser um soldado preparado, além de estar bem armado, ele ainda tinha um escudeiro com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai diante do pequenininho na casa de Jessé, aleluia, armado até os dentes. E ele olha para, aleluia, para Davi, vê a sua pequenez, e vê que Davi só tinha um cajado, aleluia, uma funda na mão com a pedrinha. Ele, aleluia, ele julga Davi, despreza Davi. Louvado seja Deus, sem saber, sem saber que quem estava na frente de Davi não era escudeiro de carne, mas era o general de guerra, com a espada desembanhada, com a espada pegando fogo, pronto para derrotar aquele gigante por terra. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas das vezes alguém se levanta contra mim, contra a minha vida, aleluia, achando que vai nos derrubar, achando que vai sujar nosso nome. Louvado seja Deus, mas não sabe que quem luta por mim e por ti é muito maior, é muito mais poderoso. Aleluia, não sabe que é um general de guerra que luta e guerreia a favor dos Davi, aleluia, a favor do menor da casa de Jessé. Glória a Deus. Quantas vezes alguém já chegou para mim, fulano falou isso de tudo, não vai lá tirar pergunta? Eu falo: não, eu tenho um advogado, ele que me justifica. E depois de um tempo a pessoa vinha até a mim e me pedir perdão. Aleluia, eu não estou falando isso para me agradecer, porque a honra